incrivelmente bem-vindo aqui no nosso Papo de Empreendedor. Quarta-feira, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre uma grande aula de MBA. E hoje iremos receber os irmãos Murilo e Guilherme, que já chegaram. Vendendo. Tenho certeza que vocês vão ter muitas ideias com a história do Guilherme e do Murilo. Aqui o Murilo já chegou. Seja bem-vindo, Mu. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, e hoje nós temos uma coisa muito importante além da live. Temos o aniversário do Murilo. Parabéns, Murilo. Obrigado, muito obrigado. Ó, uma comemoração diferente hoje aqui com os dois juntos. Oi, Gui, seja bem-vindo. Bom dia, e aí, tudo certo? Muito obrigado. Ó, é um prazer receber vocês dois aqui, ainda mais no aniversário do Murilo. Essa live tem sido realmente um grande presente, porque, como a gente sempre diz, é mais prática e mais experiência. Porque a técnica está aí disponível, a gente estuda, mas a prática, e tem sido assim, toda manhã de quarta uma aula de MBA, e hoje eu tenho certeza que vai ser outra. Muito obrigada, viu, Murilo e Gui, por vocês terem aceitado esse convite. Tem gente que fica feliz pelo convite aí, de poder participar, de poder compartilhar, de poder somar. E a gente sempre começa, eu sei que nós vamos somar muito hoje, então já manda essa live, e ela também vai estar disponível tanto no nosso canal do Spotify como no YouTube. E sempre começa pedindo para contar um pouco da história. O nosso tema hoje é empreender vendendo, porque os meninos são expert em vendas. Mas eu quero ouvir, antes da gente entrar no tema, um pouco da história de vocês. Quem começa contando? Quem é o Murilo? Quem é o Guilherme? O que é a Polibem? Conta pra gente, o que trouxe vocês até aqui? Começa aí os mais velhos e aniversariantes de hoje. Ah, olha lá, ó. Gente, só pegando um gancho no que o Gui disse. Ordem, parece que isso é uma bobeira, mas não é. Respeitar a ordem, realmente, viu, Guilherme? Quem tem que começar é o Murilo olha lá. Isso já é um pontinho de segredo do sucesso da Polibem e do Murilo e do Gui. Então vamos lá, aniversariante. Vamos com o Obrigado aí, aniversariante. valeu, não, obrigado. Assim, a história da empresa eu acho que confunde bastante com a história da nossa vida, né? Porque nós nascemos dentro disso, né? Nascemos dentro do ramo farmacêutico, nascemos na casa de um vendedor nato, que era meu pai, que costumo dizer que a gente foi doutrinado a ser vendedor, né? E a empresa, a nossa história de vida começou pelos nossos pais, né? Então, é, é, meu pai e minha mãe se conheceram no município de Potirendaba, que é um município aqui pertinho. Nossa, eles são nascidos e criados lá. É, e meu pai começou em farmácia lá desde muito novo, com 1978. Depois ele veio para São José do Rio Preto, trabalhou em farmácia, teve farmácia em 1986. Eu nem nascido era, eu nasci em 1987. Ele começou como representante. Então, aí ele trabalhou por muito tempo em distribuidoras, laboratórios, e até que já na hora que ele já estava bem estabilizado já, ele falou assim, não, agora eu vou montar, porque ele sempre teve o sonho de montar a distribuidora dele, mas como ele era um bom representante, um bom vendedor, um bom gestor, ele sempre tinha propostas meio que recusáveis. Ele saía para montar, mas aí vinha um laboratório, uma distribuidora e fazia uma proposta. Aí na hora que ele estava com a vida bem estabilizada, ele falou, não, vou montar a minha distribuidora. Então, a empresa começou assim. A minha vida empreendedora não começou diretamente com meu pai, né? Então, eu tenho algumas histórias interessantes que eu gostaria de compartilhar, mas, tipo assim, eu acho que eu tenho um pouco de liderança meio que nato, que nasceu comigo, porque desde muito moleque, desde da escola lá, da quarta série, eu já era presidente do Grêmio, já arrumava.
fazia isso, fazia festa, juntava dinheiro para fazer algumas coisas na escola. E dentro de uma dessas festas que a gente fez lá, foi para arrecadar, para trocar o som do pátio da escola. Olha só. E, e aí, e o som antigo, o diretor, que eu dava trabalho para ele, porque era conversador, meio Imagina esse bagunceiro, trabalho que o menino dava, hein, Guilherme? é, mas eu também era um cara assim ativo, era bagunceiro, conversador, e tal, mas nada. Eu era muito parceiro do diretor. O ponto é esse. Ele era meu amigo. No E final, aí o ele falou: diretor fazia o que você queria, né, Murilo? eu quebrava uns galhos pra ele e tal, ia pra diretoria. Ele falou assim: pô, Murilo, você não pode fazer isso, cara. Por que que você fez isso? Ah, seu Justo, não sei, era seu Justo, já é falecido já. Mas caramba, você não pode, vai lá e escreve 10 vezes o hino nacional e volta pra sala. Eu sei o hino nacional, o hino da bandeira, o hino de São José do Rio Preto, eu sei todos, porque ele fazia eu digitar. E sei jogar xadrez por causa desse cara. Porque ele me ensinou a jogar xadrez. Então vamos lá, vamos jogar xadrez aí você. Vai lá na biblioteca e tal, tal, tal. Então, mas eu sempre me dei muito bem com ele. E aí ele me vendeu. O som antigo ele me vendeu. E aí foi a minha primeira trajetória como empreendedor. Virei DJ para fazer festa na casa dos outros e tal. Eu tinha logo, sei lá, uns 13 anos, 12 anos, não me recordo ao certo. E aí fui para outras escolas e tal. Eu tinha um sócio, um amigo meu. Depois disso, eu comecei a trabalhar num estoque de uma distribuidora, porque nessa época meu pai ainda era representante. A Polibem, teoricamente, não existia. Existia a Simuguel, que é a nossa razão social, mas a Polibem não existia. Depois eu tive loja de informática, aí não deu certo. E com 18 anos eu fui lá e meu pai falou: vem cá que eu vou te dar um setor aqui. Você vai ser vendedor e você vai fazer farmácia. Que nós vamos trabalhar com medicamento, vai precisar de farmacêutico e tal, vai fazer faculdades, só esse setor aqui que já você vai tirar uma comissão que você vai dar conta de pagar suas contas e pagar tua faculdade. Tó, se vira aí. Então, assim, muito brevemente foi onde tudo começou e aí viemos para cá e estamos aqui. Nesse cenário eu tinha 18 anos. Eu lembro que foi tipo, eu fiz 18 anos e eu tinha 18 anos e 15 dias. Então, isso faz exatamente 20 anos. Que eu estou fazendo 38 anos hoje. E, e foi aí onde tudo começou, que a gente começou a trabalhar junto com o nosso pai aí, que eu comecei a trabalhar com meu pai, porque até então ele tinha tido uma loja, eu tinha trabalhado com ele e tal. A história é muito longa, não dá para contar tudo. Mas, resumidamente, foi assim que começou tudo lá atrás. Como chama o pai, Murilo? Meu pai, Sigmar. Sigmar. Nossa, Sigmar Murilo, essa Witteret. sua passada por DJ eu não conhecia. Enfim. E foi assim que você chegou na época Polidrogas. E o Guilherme? Como você chegou aí, Gui? O Gui tem quantos anos Bom, mesmo, Gui? Eu tenho 32. É, a minha vida basicamente se resume nessa empresa, né? Então, se nessa época aí meu irmão tinha 18, eu tinha 13 anos. Então, foi assim que eu fui praticamente inserido, porque junto com com esse planejamento do meu pai, né, do Murilo fazer farmácia e tudo mais, foi aí que ele começou a tocar o sonho da distribuidora, né? Ele comprava e revendia, então não era uma distribuidora ainda, né? Mas logo ele começou a seguir o sonho dele, né? Que era realmente ter essa distribuição e tudo mais. E meu pai sempre foi um cara muito família, então ele sempre tentou trazer todo mundo para o negócio, né? Então, ó, nós vamos, quem vai tocar é a gente. Então, teu irmão já conseguiu vender, já tem carta, ele vai vender. Você não tem ainda, mas você vai visitar os clientes comigo, para você já ir conhecendo. Você vai trabalhar no estoque. Na hora que tirar os pedidos, a gente vai organizando. Você vai me ajudando a conhecer os produtos. E se tiver que fazer entrega, você vai com a tua mãe também, para você já ir conhecendo os clientes, porque quando você fizer 18 anos, você já conhece os clientes, né? Você já fez entrega, já visitou comigo tanto tempo. Então, o segredo de uma venda, ele sempre dizia que era relacionamento, né? Então, relacionamento você já vai ter com os clientes, porque você já vai entregar, você já vai visitar comigo.
E aí, quando você fizer 18 anos, você também está pronto para poder vender, né? Então, foi aí que eu entrei na Simugiel, né? Que tem uma longa história aí, a Simugiel. O nosso CNPJ tem 32 anos, que é a minha idade também. Então, eu nasci em dezembro e meu pai abriu essa empresa em fevereiro. Então, o nosso CNPJ aí tem sempre a mesma idade que eu, praticamente, né? Que um caso curioso também, que meu pai faz questão de dizer, e a gente tem que levar isso para frente, que a Simugiel é as iniciais da nossa família, né? Então, ele Ah, é? inspirou Sigmar, Murilo, Sigmar, Murilo, Guilherme, Guilherme e Elsie, que é a nossa mãe, né? Simugiel. 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 E ele falou, esses dias ele me contou uma história, que ele ia registrar Sigmuel. Só que ele falou que já tinha uma empresa com esse nome. Aí ele teve que mudar para Simugiel. Ele contou quarta passada, no Boteco do Minduim, ele me contou essa história. Gente, o seu pai, nós precisamos fazer uma live com ele. Ele tem segredos aí. Então ele começou trazendo, Guilherme, se ele com 13 anos, você falou da sua mãe, Sim, a Elsie, é isso. isso. Ela também trabalhava junto com vocês, então? Sim, sim, ela trabalhava na parte interna, né? Nesse começo, claro, ainda a empresa era praticamente meu pai comprava e vendia. Mas como meu irmão citou aí, tem uma parte que a gente tinha uma loja de utilidades, de café. Meu pai sempre foi empreendedor, meu pai sempre tentou novos negócios e ele sempre colocava a gente na jogada, entendeu? Então agora a gente vai abrir uma loja de café. Ele pôs na cabeça dele, sei lá, que café era bom. E vamos abrir uma loja de moer café, vender café Aqui na hora. nós era mão de obra barata também. Também. Olha isso, que o Murilo tá mão de obra. Vocês tiveram loja de café e de Ixi, utilidade? velho. Nossa, tivemos Tivemos. beneficiamento de café. Meu pai plantava café, comprava dos vizinhos. Aí de final de semana Torrava. nós ia lá descascar, torrar. Meu pai teve, sabe aquelas máquinas de feira que moe o café na hora? Sim. Nossa, meu pai teve aquilo lá. Aí a gente vendia o café em grão, aí ele vendia para os comércios e a máquina era dele e tipo ele dava uma margem pro comércio, o comércio vendia tipo moído na hora. E mesmo assim trabalhando em distribuidora. Ah, Fazia ao mesmo tempo. E vocês lá. ele já ia visitar a farmácia, sempre tinha uma padaria do lado, um mini mercado, ele já vendia, já saía vendendo isso, entendeu? Gente, que fenomenal, fenomenal. E aí na fala do Guilherme, o Guilherme disse: meu pai sempre falava, vendas é relacionamento. Você concorda com isso, Murilo? 100%. Conta um pouco pra gente, então, quem está aqui assistindo. Vocês falaram em vendas a todo momento, empreender, vocês nasceram com esse sangue. É, O que é relacionamento? Porque as pessoas acham que assim, eu vou fazer network, que as coisas acontecem. E isso não é verdade. O que é relacionamento de verdade na visão de vocês? vamos lá. Pegando lá o ensinamento do meu pai sempre dizia que. Por isso que eu falo que a gente foi doutrinado a ser vendedor, né? No bom sentido. Mas a gente, por exemplo, meu pai, hoje jornal não existe mais praticamente, né? O Diário da Região aqui de Rio Preto deve ter 300 assinantes. Meu pai é ainda um deles. E há, sei lá, 30 anos. Você não Então, vem que o jornal é. E eu também gosto. Eu sou que nem o teu pai, eu é, adoro o jornal. meu pai gosta do jornal físico lá, pode fazer o que for. E aí ele falava que um vendedor tem que falar de todos os assuntos. Então nós tínhamos que sair de manhã para trabalhar com o jornal lido. Então nós tínhamos que saber de política, de futebol, de economia e tal. Porque então isso já era um primeiro ensinamento que eu tive do meu pai. Porque, tipo assim, vendedor realmente, ele tem que ter papo, tem que ter assunto. Um outro ensinamento muito grande que o meu pai sempre deu para nós, que nós sempre vendemos em farmácia, né? Ó, vai chegar na farmácia, você vai cumprimentar todo mundo. Porque muito dono de farmácia hoje era o menino que limpava o chão lá no passado, que eu tenho um bom relacionamento, que eu sempre valorizei e nunca desfiz de ninguém. Olha os caras do laboratório. Chega
fazendo graça pro dono da farmácia, nem olha pros lados. Você não vai fazer isso. Então, cumprimente a todos. Esse é um outro ensinamento que o meu pai deu. Outra coisa, rodinha de vendedor falando mal de quem não tá pagando boleto e tal. Sai fora disso, vai gerar sua demanda. Vai correr prateleira do cara, ver o que ele tá precisando e tudo mais. Isso pode até não parecer relacionamento, mas gera valor para as pessoas, né? Relacionamento não é só receber, primeiro você tem que dar, né? É o que eu quero, é o que eu gosto de dizer. Então, na hora de uma venda, você tem que dar para receber, você tem que dar o seu valor ali. Então, você ser um cara bem quisto, que vai cumprimentar todos, independente da posição que ele está naquele momento. É um cara que vai. Se o cara falar de time, você tem que saber sobre o que está acontecendo. Se o cara vai falar de política, você sabe o cara que está. Então, o cara se sente atraído em conversar com você, porque você é um cara que. Porque você fala com um cara que é palmeirense, corintiano, fala com um cara que é de direita e de esquerda, você vai falar com um cara que gosta de cavalo, outro que gosta de fazer trilha de carro, que de moto. Então você tinha. Meu pai sempre ensinou que a gente tinha que falar de tudo. E, tipo, não podia ser um cara que tinha conhecimento, mas, por exemplo, futebol, que a gente é doente por futebol. Nós somos palmeirenses doentes. Não sei se dá para perceber que aqui tudo é verde. Mas ele sempre Agora é ensinou. por isso também? Lógico, filho. Se for Com lá no sítio do certeza. meu pai, tudo é verde, na casa dele tudo é verde. O sítio chama Estância Palmeiras. Exato. Distância Palmeiras por causa das Palmeiras e do Não, Palmeiras. não tem nenhuma palmeira lá, eu acho. Só pra... Só por causa do time. Ele tá preparando a viagem? É Lima o próximo jogo? Nossa, não vai dar, hein? Dia do aniversário do meu filho, não vai dar. Mas nós já cogitou isso já. Então o futebol. Mas na hora do cliente, você falava do Corinthians, falava De do quem Flamengo. quer que seja, entendeu? Tem que ter jogo de cintura, que tem cara que fica bravo, você não pode brincar com ele. Tem cara que você não brincar, ele acha ruim. Não, você não falou nada de time hoje, então a gente foi É, gerando. Pode falar, Gui. cada cliente tem o seu jeito de ser atendido, o jeito que ele gosta, né? Tem aquele cara que gosta da conversa, gosta do barulho, gosta que você chega já, igual o Murilo falou, e aí, teu time perdeu essa semana, hein? Tem aquele cara que é mais reservado, então você tem que saber o tipo de papo que ele gosta. Puta, aquele cara é mais. Ele gosta de um atendimento mais, não profissional, vamos dizer assim, né? Mais sério. Beleza, você tem que ter ali dentro do jogo de cintura do jeito que o cliente. Você tem que se moldar, né? O vendedor ele tem que ser ali uma água, né? Ele vai assim entrando pelas frestas que o cliente vai. Como o cliente gosta de ser atendido. Acho que esse hoje é o segredo de tudo, né? Foco no cliente. Você sabe que você falou uma coisa? Não, Eu o anotei segredo um não é monte. hoje, o segredo é sempre, né? Nós aprendemos É. isso há 25 anos atrás, Sim. eu acho que nada mudou, né? Então, isso é exatamente como eu digo, nada mudou. E aí eu anotei aqui a 8ª dica com o Guilherme. Eu vou voltar na 7 que você falou, Murilo. Olha que o Guilherme diz: tratar o jeito de ser, o cliente tem um jeito de ser atendido. É isso. Talvez isso seja o segredo da vida, porque às vezes a gente escuta assim, tratar os outros como a gente gostaria de ser. Não é. Porque cada um é um ser único. Esse é o inverso. Eu tenho que tratar o Murilo totalmente do Guilherme, porque vocês são totalmente diferentes. A gente já sente, a energia é outra coisa. A pegada do Murilo é outra, do Guilherme é outra. É essa dança. O jeito de eu falar com o Murilo é outro, diferente do que eu falo com o Guilherme. Então, olha que incrível. A gente fala muito de sucessão e vocês fizeram uma sucessão de vendas perfeitas. Só vou retomar aqui o que o Murilo falou. E aí, Guilherme, se tiver mais uma coisa que você quer acrescentar, acrescente. Nós fomos doutrinados a ser vendedor. Então, o que é essa doutrina by o senhor palmeirense Sigmar? O cara da Polidrogas, que agora virou Polibem. Isso também dá outra live, esse rebrand, né? Primeiro, falar de todos os assuntos. Não saia de casa sem ler o jornal. É o básico. O Murilo falou uma coisa aqui, seu Sigmar, o senhor tá com toda razão. Depois, cumprimentar todo mundo. Gente, o cumprimento abre portas que a gente nem imagina. Por exemplo, manobrista já me arrumou cliente. Dei uma caneta da inspiração e falou, acho que você tem lei. Foi lá na dona da pessoa e falou, a Grazi é uma ótima pessoa. Ele nem sabia o que eu fazia, mas ele foi lá e falou para a pessoa. Aqui, foi outra coisa que o Murilo disse do seu Sigmar. O cara que você está cumprimentando hoje, que está ali lavando uma parte
da farmácia, depois vai ser o dono da farmácia. Nós somos todos iguais, né? Aí, a terceira dica é tratar todo mundo, não é igual, como muito, mas é cada um do jeito que tem que ser tratado, igual no respeito. Gerar demanda, não adianta você ficar ali. Que demanda? O que o cliente está precisando? Então tem que ter esse olhar sistêmico do todo. Depois, sair da fofoca. Gente, não fica em rodinha, vendedor. A hora que você fala, você já bloqueou a venda. Esquece, foca no positivo. E relacionamento é dar. E a gente tem que gerar valor para as pessoas. A sétima dica, sempre gerando valor. O jeito de ser atendido, como o Guilherme falou, cada cliente tem um jeitinho. E essa nona dica, que a gente tem que ser igual à água, entrando, né? É isso, fluindo. As coisas têm que ser fluídas. O que mais que é relacionamento na visão de vocês? Ah, vamos lá, eu costumo dizer que venda é relacionamento, mais um negócio que a gente sempre diz aqui, né? Pessoas fazem negócio com pessoas, então a gente tem que entender as pessoas, né? É uma discussão que a gente sempre tem aqui, que infelizmente o mercado está cada dia mudando mais e a venda, não estou dizendo a venda, mas a compra e a venda com a IA, ela está cada dia deixando de ser mais relacional para ser mais transacional. E isso me preocupa um pouco, né? Porque quanto menos relação a venda tem, que a gente faz venda só B2B, né? Quanto menos relação ela tem, mais transacional. Ao invés de eu ir lá tirar um pedido, o cara entra num sistema de cotação e faz a compra, a gente sabe que vai por esse lado, principalmente agora com a IA. Isso me preocupa um pouco, né? Porque como é que a gente vai gerar valor numa venda? Como é que a gente vai deixar de ser... porque vamos dar um exemplo para você, Mercado Livre. Eu sei que você compra pela sua necessidade. Você vai lá, entra hoje no Mercado Livre e compra. Eu tenho um pouco de medo, e eu não sei muito bem o que vai ser, mas deixar de ir lá na mercearia do seu João para falar com ele, para comprar um produto, para ir lá no Mercado Livre e comprar aquilo que você realmente quer. Tudo bem, que o fim pode ser o mesmo, produto e gerar sua necessidade. Mas essa perca do meio me preocupa um pouco, porque eu sou um cara que dou muito valor nisso, entendeu? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, eu gosto de ser chamado pelo nome, entendeu? Eu gosto de ir lá no restaurante e a pessoa me cumprimenta, que eu sei o nome do filho dele, pergunto como é que tá e tal. E essa mudança que a gente vem vivendo vai gerar muitos desafios, tá? Para a gente que é do mundo de venda, né? E como a gente não perdeu o valor do relacionamento. Mas eu ainda acho que pessoas fazem negócio com pessoas. Com certeza. Só vai mudar um pouco o meio. E essa mudança, acho que vai gerar muitos desafios aí pra gente. Só complementando, o que a gente tenta trazer muito aqui no nosso dia hoje é gerar valor, né? Então, para os nossos representantes hoje não ser um tirador de pedido, mas ser um consultor, né, de vendas para o nosso cliente. Realmente poder, para driblar essa IA, isso que vem sendo colocado no nosso dia a dia, é realmente essa geração de valor. Então, você não simplesmente chega lá, você não está precisando de nada não, né? Que é a pergunta mais negativa que existe, né? Nossa, isso foi exatamente. Você não está precisando, não tô. Você já criou uma realidade. Você já criou não na cabeça, né? Então é o que a gente sempre tenta trazer dos nossos treinamentos, no nosso workshop, convenção, que a gente está bem próximo da equipe, para isso, é geração de valor. Então, como pessoas compram de pessoas, você tem que ser relevante para aquele cliente, você tem que ser importante. Você não pode ser mais um tirador de pedido que você não vai ter a atenção que você quer, né? Então, se você chegar lá e não gerar valor, não ser relevante para aquele cliente, como que você vai ter a atenção dele nessa vida corrida que a gente está hoje de não ter tempo de nada, né? Então, a gente está sempre corrido. Então, imagina o dono da farmácia que está lá, normalmente os nossos clientes são as farmácias mais pequenas, de bairro, onde o cara, ele vai no banco, agora não vai mais, né? Mas ele que faz entrega, ele
ele tem que fazer tudo. Então ele chega cedo, tem que varrer a farmácia, e a esposa faz isso, a esposa faz aquilo, então eles trabalham ali em família. Então ele está sempre na correria. Como que você vai conseguir pegar meia hora do dia dele, né? Como você vai provar o seu valor ali para ele. Então, é isso, é levando o conhecimento. Então, saindo cedo com notícias, tanto do jornal, mas quanto notícias do seu ramo de atividade, né? Então, pô, como que está o mercado farmacêutico no mês de setembro? Como foi? Quais são as principais novidades do ramo, né? Então, o que você consegue fazer de diferente ali para aquele cliente, para que você saia do efeito manada, né? A gente sempre nomenclatura aqui muito efeito manada, né? Então todo mundo está indo para lá, a gente sempre busca ir para o caminho oposto, porque onde tem muita oferta, tem pouca procura, né? Então a gente sempre tenta buscar fazer com que o representante consiga agregar valor no seu atendimento, que é um grande desafio. É um desafio. Quais são os maiores desafios que vocês já passaram com as vendas, né? E como vocês conseguiram superar isso? Porque a gente sempre diz que escava se lava de cima para baixo. É difícil você trazer toda essa cultura que já está intrínseca em vocês, está no DNA, mas para baixo, assim, a gente sabe que tem vários desafios. Conta um pouco para gente. Olha, eu acho que desse desafio é a cauda longa, né? A gente diz, né? A cultura, para você conseguir colocar a cultura no time interno, eu digo que é mais fácil porque a gente está aqui todo dia, né? Então eu chego aqui, hoje a dona Edna, que é a nossa senhoria da limpeza aqui, nossa defensora leal, ela defende essa empresa com unhas e dentes, já estava aqui, ela chega cedo, então já cumprimenta, faz o café e tudo mais. Então, nosso time interno, todo dia a gente tem contato, a gente conversa, a gente conhece, a gente sabe da família. Então, tem colaboradores aqui que já estão há 11 anos conosco, então vai completar 12 daqui a um tempo, que é o colaborador mais antigo, então sabe os nomes da filha, sabe com que ele trabalha, sabe o carro e tudo mais. E às vezes o representante a gente tem um pouco essa dificuldade, porque por causa dessa distância realmente, né? Então, claro que a gente sempre busca fazer treinamentos, fazer eventos para que a gente possa estar próximo deles, para que sabe que eles possam contar com a gente aqui, né, com a nossa estrutura no back office que a gente está aqui. Mas acho que esse é um grande desafio. O relacionamento à venda para nós é trazer o sentimento de pertencimento que a gente tem hoje dentro do time Polibem, né, aqui, de quem trabalha aqui interno, para a nossa equipe de venda. Então, isso foi um desafio, né, mas acho que é um passo de cada vez, a gente está conseguindo trazer mais esse sentimento de pertencimento com a equipe, com proximidade, com treinamentos, com o encantamento de clientes, que é algo que a gente também está buscando introduzir na nossa rotina, né? E se você quer encantar o seu cliente, você primeiro precisa encantar o seu time. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos aí para os próximos anos. O que foi? O que são os desafios aí, Murilo? Os piores erros que vocês já cometeram aí nessa parte? Porque a venda é o coração, né? Sim. Aqui tem um lema: quem não vende tem que ajudar a vender, né? Porque nós somos uma empresa transnacional, né? Nós temos Gente, que... ó, anota isso que o Murilo falou. Quem não vende tem que ajudar a vender. a Você concorda que vender. todo time é vendedor, Murilo? Sim, por exemplo, ontem Conta um nós pouquinho estávamos pra aqui, gente. nós tínhamos um desafio e a gente envolve todo mundo. Todo mundo sabia quanto que a gente precisava vender ontem e é, é, eu fui no estoque lá uma hora lá, e o menino falou: e aí, quanto que falta? O menino que estava separando pedido me perguntando quanto que falta. Então, Olha, por quê? Porque a gente envolve todo mundo aqui, ó. Quem não vende tem que ajudar a vender. Então, o financeiro tem que ajudar a vender, lógico, dentro das regras, né? Não é dar limite para todo mundo depois não receber, né? Mas a dona Edna e a senhora da limpeza sabia quanto que a gente tinha que vender ontem, que se a gente batesse a venda diária de ontem, ela ia ganhar a premiaçãozinha dela também. Então, isso é cultural, né? Mas assim, para voltar, você me perguntou qual que são os grandes desafios, né? Eu gostaria de dar um passo para trás e voltar lá atrás, porque quando tudo começou aqui na empresa, meu pai tinha uma meta de vida muito clara e objetiva. ó, gostei. Meu, Meta clara e objetivo de vida. Essa exato. era dele. Ele sempre disse, desde quando me conheço por gente, a meta dele era trabalhar até os 50 anos,
ele tem os aluguéis dele. Meu pai hoje não vive da empresa, não, tá? Meu pai vive dos aluguéis dele, que ele fez a vida inteira. E o sonho dele era ter um sítio. Então eu vou trabalhar meus 50 anos, não vou precisar trabalhar mais, eu vou viver dos meus aluguéis e eu vou morar lá no sítio e vou ficar lá sossegado. E isso ele errou por 3 anos, né, Guilherme? Ele fez com 53, 4 54. anos. 54. 54? 54 anos, Mas bateu a 54. meta. Exato. Aí ele chegou um dia em nós lá. é, Meu pai é do 62, então ele tem 63, há 9 anos atrás. Ele chegou num dia, meu e meu irmão, e eu não lembro 100% da conversa, mas eu lembro muito bem o recado, que foi assim: ó, seguinte, a empresa está estruturada, vocês estão já preparados. Nessa época ele já meio que preparou eu para cuidar do administrativo e da venda, e o meu irmão do operacional ali, da logística, né? Porque a gente traz o pedido aqui para dentro, mas a gente é igual pastel, né? A gente entrega em 24 horas em todo lugar do estado. Então, Igual o pastel, que. 24 horas em qualquer É, lugar do estado? e ontem nós pegamos pedido até 7h30 da noite. Então, já tem farmácia que recebeu hoje. Ainda é um. Eu vou fazer um corte aqui, aí você volta Hum, na história. Ainda é um desafio, porque eu me lembro quando eu trabalhei em distribuidora de medicamentos, que o nosso hum, diferencial, e eu só vendia, já visitava a farmácia, conheço bem esse mercado. Agora me deu uma saudade aqui, mas isso faz hum. tempo, hein? Faz 30 anos. É, a logística. Quem entregava mais rápido, eu vendia porque a gente entregava rápido. Pronto, e a gente não tinha falta. Ainda é um diferencial não ter falta e entregar rápido? Não virou mais um diferencial. É algo que, se É, você não fizer, você está fora do mercado. Ah, você tá é, fora, não é mais diferencial isso no mercado. Nenhum. é, em parte da entrega não, mas o não ter falta é algo até que a gente leva como um lema hoje dentro Isso da é um lema de empresa. vocês. Porque para você ter noção, né, o faturamento que a gente tem aqui, a gente tem um corte logístico de menos de R$ 1.000 por mês. Então, exemplo, Cortou, Gui. Guilherme, tá Escutou sem áudio. muito. aí voltou? Voltou, Gui. Voltou. A Voltou. gente escutou o corte logístico só. Tá, o nosso corte logístico do faturamento que a gente tem aqui, a gente tem um corte logístico, né, que o representante vendeu, constava no estoque e não foi para o cliente, de menos de R$ 1.000 por mês, que gira em torno de R$ 500 a R$ 800 por mês. Então, um lema que a gente tem aqui é que se o Aí, só cliente para você ter uma comprou, ideia, ele recebe. nós vamos falar números, mas, por exemplo, ontem nós tivemos faturamento de R$ 450 mil no dia. Olha o E show. no mês todo, a gente ainda, o cara compra, consta, e por alguma falha não tem, é de menos de R$ 1.000. Então, Muito por quê? bom. Porque a farmácia conta com o nosso estoque, né? A farmácia pequena, é impossível ela ter tudo que se vende numa farmácia. Então, ela conta com o estoque da distribuição, não só o nosso, mas dos nossos concorrentes ou Sim. de que trabalham. Então, isso ainda é um diferencial, mas é entrega em 24 horas grátis, não é mais. Não é mais. Não, isso, se você não entregar, você está Praxe. fora do mercado. Praxe do mercado. E aí você estava falando, teu pai meio que Tava separou, eu voltando. lembrava do dia, Chegou. administração, venda e Isso, logística. isso. Porque a logística é muito complexa aqui, né? Muito. É muito complexa. Então, pedido entra às 7h30 da noite, tem que separar, embalar, conferir, faturar, o caminhão sair daqui e entregar em todo o estado hoje. Então, é muito complexo. E aí ele disse, falou assim, ó, é o seguinte, vocês já sabem tocar isso aqui, a empresa está organizada. Eu já era formado e meu irmão acho que estava nos Tava últimos anos de acabando. faculdade. Se vocês já estão treinados, se vocês fizerem certinho, vocês vão ficar ricos. Se vocês fizerem cagada, com palavra certa, vocês vão trabalhar para os outros, que vocês estão formados. Minha vida está feita. Eu vou lá pro sítio, plantar minha horta, ter um sossego, vocês se viram aí, tá? Vocês estão preparados, na minha opinião, se vira aí. E o que a gente vendia no ano, hoje a gente vende por dia, em 9 anos. Olha, o que é o segredo disso? O que é a venda? O que é o coração de tudo que vocês falaram? O que é aquilo que... Porque às vezes as pessoas compram um curso de vendas, elas vão falar processo,
mas na realidade elas não têm o espírito realmente que é essa garra de fazer acontecer. Conta um pouquinho pra gente, porque, ó, e tem uma dança também, porque eu tô aqui, o Guilherme tá lá na logística, na execução, mas ele também tá vendendo, todo mundo tá vendendo. Quem não vende tem que ajudar a vender, ué. Então, o O que Grazi, eu você acho nos que resume em diferenciaria? algumas coisas, assim, cara, é resiliência, persistência e o plano B é fazer o A dar certo. Nós não tinha outra opção, entendeu? Nós tínhamos que E, fazer. é, E nós trabalhava de não quer dizer, hoje a gente trabalha muito, mas hoje a gente trabalha pouco perto do que a gente trabalhava lá. Então, ó, tem uma história curiosa. Eu lembro um dia, um final de ano, nós tínhamos, sei lá, naquela época uns 4 funcionários aqui, por aí, Uns uns 4, quatro, 5 e hoje mais tem funcionários. meu pai e quanto? minha É, mãe. Internamente hoje, uns 70. hoje 70 interno e aproximadamente 60 externo representante. É que Então, são representantes. de quatro vocês saíram para 130 e o Não, que nessa época que o meu, faturava no dia nessa época, nessa época eu acho que nós tínhamos 2, que quando meu pai disse isso. Mas a história curiosa que eu vou te dizer é que nós tínhamos 4. E eu me recordo que no final do ano era tipo, entre Natal e Ano Novo, era meio fraco, né? E, tipo, nós demos férias coletiva e meu pai e minha mãe foi fazer uma viagem. E ficou só eu e meu irmão. Cara, todo mundo fechou nossos concorrentes. Nós vendemos pra caramba e só tava eu e o meu irmão. Entre o Natal e o Ano Novo, eu e meu irmão, eu lembro que nós acordávamos tipo 5:30 da manhã. Em frente da empresa antiga, lá tinha uma padaria, nós já comprava 15 pão com mortadela e uma coca. E nessa, nós ficamos lá 5, 6 dias, trabalhando das 6 da manhã à meia-noite. Porque só ficou eu e ele, nós não dava conta de tanto pedido que tinha. socava a E, caixa, né? meu Deus A do empresa céu. era pequena relativamente, a venda não estava sendo esperada, começou a acabar a caixa para embalar. Não, foi uma loucura. A gente trabalhou que nem depois daquilo, falou, cara, nunca mais a gente faz isso. Aprendemos, né? Férias Porque coletivas, depois daquele dia, nunca mais teve na empresa. nunca mais teve festa Não, coletiva. você tá doido. Nós sofremos demais. Mas, lógico, não, tá tudo certo. Nós tava feliz, porque vendeu pra caramba, né? sim. Mas nós E trabalhou, hein? nessa e operacional, né? Então a gente tava lá fazendo pedido. Então, fazendo pedido. Então, separava, conferia, embalava e levava para expedição. Era tudo a gente, né, que tinha que Porque fazer hoje tem isso. um glamour do empreendedorismo, né, Guilherme? Ah, Sim. empreender, começar a Sim. trabalhar 10 horas da manhã para. Gente, cada Ixi, época é uma época isso da não nossa existe. vida. Sem trabalho se existe. A gente fala. O Ricardo Graça me falou uma coisa na live que eu falei que eu levei para a vida, que é um Hum. lema chinês e eu acho que vocês também têm. Das 997. Das Das 9 da 9 às manhã, 9, 9 7 dias por dia. 7 dias por Exatamente. semana, eu sei. Não é assim que a gente vive? Por mais que a gente está ali, porque às vezes tem uma glamorização. Ah, eu vou vender. Você vai sair do operacional. Vocês acham que isso é possível? Fica só na Cara, estratégia? não Por dá. mais que a gente cresce? Não dá. Acho que isso também está Chega um a ser pouco na. gostoso, mas não dá. Chega, tá na essência, né? Então, acho que isso é até algo que de vez em ontem mesmo eu desci lá, pensando, ô, precisa de ajuda aí, eu tô querendo trabalhar aí no operacional, o que dá para eu fazer? Quero ajudar, né? Para O time visitar mesmo da também, né, logística. Guilherme? Porque É, você tem que deixa estar eu pegar visitar umas o. caixas, deixa eu pegar umas caixas, porque ali às vezes também você encontra uma, uma uma falha, às vezes, no processo, né? Uma dor que está acontecendo que de longe você não consegue enxergar. Então, eu desci lá para ajudar os meninos. Falei, o que eu preciso fazer? E aí, você, às vezes, dentro do processo ali, você consegue encontrar uma ruptura ali, uma vala, um gap que você de cima não consegue enxergar, né? Vamos dizer assim, né? Do escritório. Então, acho que isso é muito importante. Tá na operação é essencial. É essencial para você conseguir palpar o seu negócio, né? E tem uma coisa que vocês falaram do pai, que o menino falou: meu pai tinha uma meta clara e um objetivo, né? Uma meta clara e objetivo. Sim. Ter uma meta clara, quanto isso é importante para as vendas, tanto na empresa como para o vendedor. É muito, É o é muito. direcionamento, né? Quem não sabe para onde Ah, vai, não vai para lugar nenhum. ah, Então, vendedor sem meta não vai crescer nunca.
Não, e a meta não é no último dia do mês, né? Então, esse é um planejamento, né? Ah, Então, hoje já começou. Ontem foi loucura, né? A gente aqui pegando pedido, vai, tá, e o vendedor, pessoal na rua ralando, a gente estende o horário de liberação para poder ajudar eles também, tá todo mundo envolvido, é aquele êxtase, né? Abaixou, acabou o horário, hoje começa tudo de novo, né? É, vida de vendedor é assim, então você tem que vender 100, não pode chegar no último dia faltando mais do que é a sua venda diária, porque a dificuldade vai ser muito maior, né? Então, a venda, a meta é diária, né? Então, dividido por dias que você trabalha, a meta, a gente tem objetivo, a gente tenta trazer isso. Não deixe para a última semana, não deixe para o último dia, porque fica mais difícil, né? Às vezes o representante não consegue chegar por pouco, que às vezes no começo do mês um pouquinho mais de foco ali de planejamento, ele conseguiria é, é, ter um pouquinho mais de tranquilidade no final do mês. É boa aquela adrenalina, né? O vendedor gosta dessa adrenalina no final do mês, mas às vezes é muito. o que que são os pontos mais importantes, Murilo, na tua visão e do Guilherme, para quem está começando a estruturar as vendas, assim, não tem um comercial formado? Quais são os passos importantes para estruturar esse comercial? Já que vocês tiveram um crescimento exponencial, vocês acabaram de dizer, nós vendemos ontem no dia o que vendia No ano, no ano, num dia. sim. A gente era em 2, nós somos em 130 agora. É. Quais são Ah, as coisas, a estratégia mais assim, ideal, básico? Sabe aquele arroz com feijão bem feito, sem, como diz outro, eu acho firulinhas, que distrações? Que a gente se perde também olhando para fora. Um método novo, uma coisa nova, eu quero isso. Não, o que que é o básico das para mim vendas? ele chama-se política comercial. E eu não vou usar o meu exemplo porque eu tenho no nicho. Eu vou usar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, o grande segredo da Coca-Cola não é a receita, é a distribuição. Porque se você for no melhor restaurante ou no pior boteco da tua cidade, vai ter uma Coca para você tomar. Segundo, política comercial bem definida. A Coca, independente do canal, ela vai ter praticamente o mesmo preço que ela vai chegar para o consumidor final. E tem lugares que ela tem uma etapa mais comprida e tem lugar que ela tem uma etapa mais curta, mas a política deles é tão bem definida. Vou dar um exemplo muito clássico para você. Ela não pode, se a gente conversar com 10 pessoas e perguntar sobre venda, vai falar que quem compra mais paga mais barato. Só que eu aposto com você que o Atacadão, o Açaí, que são os grandes atacadistas que põem uma margem menor possível, não paga mais barato de uma Coca. Porque se ele der muito preço para esses caras, eles vão vender muito barato e vai estragar toda a política comercial da cadeia dela. Aí o dono do bar vai lá comprar no Atacadão e só compra a Coca e deixa de comprar toda a cadeia que a Coca tem, do Quat, do etc e tal. Então, na minha opinião, na hora que você for montar um comercial, use a Coca como exemplo, tá? De política comercial. Porque eu preciso saber quanto que o meu produto vai chegar no consumidor final para mim criar uma cadeia. Então, vamos lá, eu sou uma indústria e estou desenvolvendo um produto. Eu quero vender esse produto, agora eu sou pequeno, quero vender para o consumidor final por R$ 1.000. Me custa 700. Pô, tô uma margem boa, né? Me custa 700, estou vendendo por 300. Só que aí começa a ficar muito grande, você precisa colocar uma loja para vender. Você precisa dar uma margem para essa loja. Tá bom. Então, beleza. Então, eu vou vender por 850, para essa loja vender por 1.000. Ganhei escalabilidade. Eu não estou dando conta de atender as lojas. Eu preciso de um distribuidor no meio do caminho. Aí ferrou. Você não tem política comercial, você não tem margem guardada para criar essa política. Então, assim, isso é o beabá da minha opinião comercial, que ninguém olha para isso. Só vê que fez errado na hora que chega no desafio, entendeu? Então, E é isso e é o básico. básico. É o Exato. básico, né, Murilo e Guilherme? É escrever num papel, num caderninho, mas colocar lá, ó, o preço tem que ser esse, as condições de venda são essas, as metas são essas, os incentivos são esses. O básico bem feito. E se alinhar expectativas? Sim. Ter esse direcionamento. E E saber que eu vou crescer, eu vou precisar de uma verba de marketing, Sim, eu tenho que estar com essa verba sim. incluída.
que eu vou ter que, hoje eu faço, mas eu vou ter que ter vendedor, quanto que eu vou pagar de comissão para esse vendedor. Então é isso, porque muitas das vezes não é o produto, é o plano, não é o plano do cara que está errado, é aquele produto não tem vida, porque a margem é tão curta para você vender, ou eu costumo dizer da caneta Bic, né? A caneta Bic, ela entrega um produto tão bom, tão bom, num preço tão justo que ela não tem concorrente. Ninguém vai montar uma fábrica para concorrer com a caneta Bic. Então sai fora disso, vou atrás para outra coisa, entendeu? Vou fazer canetinha de Bob Goods lá que está na moda, que eu consigo precificar de uma forma melhor. Então é isso que é o básico, que eu acho que as pessoas erram demais nisso em todo o começo, entendeu? Não saber precificar e olhar para onde eu quero chegar, não que eu tô, porque o negócio dele pode ser viável hoje, mas ele vai ser uma eu presa pro resto da vida, entendeu? O Guilherme, você que está ali na logística, na execução, como que é o diferencial para fazer a venda fluir? Porque aí não acontece, mas na grande maioria das empresas tem um bug e às vezes a execução, a logística atrapalha a fluidez das vendas. Sim. Eu acho que a logística hoje, mais do que nunca, né? O setor farmacêutico ele é privilegiado, que ele tem uma logística muito rápida há muito tempo, né? Então, hoje essa entrega 24 horas é algo que você falou, você trabalhava no ramo aí há tantos anos e é algo que já estava inserido no nosso dia a dia, né? Então, essa logística em 24 horas não é um diferencial hoje para o nosso ramo, e sim uma necessidade, né? Você tem que estar alinkado a esse tempo, senão você está fora do mercado. Então, acho que é entender isso, qual que é a logística do seu negócio, o quanto, o peso que ela tem, porque cada dia mais as pessoas estão é, ansiosas, vamos dizer assim, né? Então você compra algo e você já quer essa mercadoria para a hora, né? Então o Mercado Livre em grande centro já está fazendo entrega no mesmo dia. Então Uma isso loucura, né? é uma loucura. Então, se você tem um comércio, algo, você não pode dar o máximo cuidado com ruptura, porque na ponta lá o cliente não quer mais voltar amanhã para poder pegar a mercadoria, né? Então, acho que envolve aí, vamos dizer, uma logística, né? Você tem que ter uma organização aí de compra, a logística de quem você está comprando, mas puxando um pouco para esse ponto lá, eu acredito que a logística tem um grande peso nisso, né? O cliente hoje ele não aceita mais ruptura, ele não aceita mais passar amanhã, ele não aceita mais voltar daqui 2, 3 dias, ele vai passar em outro e vai comprar. Então, acho que esse é um grande ponto aí da logística, dessa pressa das pessoas hoje em dia. E vocês têm alinhamento entre. Nossa, nosso tempo já está acabando. Eu tenho que ir para as perguntas finais. Eu tenho 300.000 perguntas aqui para fazer para esses dois. Para fechar aqui, esse alinhamento entre vocês, isso acontece semanalmente, mensalmente, diariamente? Porque vocês estão juntos, são irmãos, cresceram, mas tem um horário fixo, ó, tem esses rituais de cultura, ó, esse é o dia do alinhamento X, nós vamos sentar para fazer isso. Como funciona isso? Com Eu Nós vocês? temos, acho. nós temos uma reunião semanal toda sexta-feira da grande liderança, que virou uma reunião de planejamento estratégico, que não é. Na realidade, é uma reunião de alinhamento, né? Todo mundo traz os seus problemas ali, as suas dificuldades, as suas ideias. E lógico que depois a gente tem várias outras reuniões corporativas, DSC, reunião de projeto e etc e tal. Mas a gente tem a cultura ali da sexta-feira que a gente reúne as, as grandes lideranças ali, que é uma reunião que eu gosto bastante, porque ali a gente briga, discute, troca ideia, pede opinião, mas também eu acho que a nossa fluidez aqui é porque a gente se respeita muito, entendeu? Então, tipo, cada um é responsável por um setor e, tipo, a gente confia um no outro a ponto de não ficar dando pedelho no outro, entendeu? E a gente sabe que quando tá uma dificuldade, a gente tem a hombridade de chegar e falar assim, cara, eu tô com esse problema aqui, tá? Que, me ajuda? O que você faria? O que você acha? Entendeu? Então a gente é muito aberto. Nós não somos uma empresa. Isso traz alguns desafios, mas eu acho que traz algumas coisas. A gente não é uma empresa muito vertical, a gente é mais horizontal, sabe? Não tem muito top-down. As nossas portas estão abertas,
né? Todo mundo vem aqui, isso atrapalha algumas horas, mas dá liberdade, todo mundo vem, entra, dá sua opinião, a gente abre, escuta todo mundo, então acho que isso dá bastante fluidez. Mas vocês falaram uma coisa que é fenomenal, respeito, né? Nós temos realmente isso, esses alimentos, a gente tem respeito um com o outro. Olha, eu ficaria horas ouvindo vocês dois, Guilherme e Murilo. Nós temos que marcar uma live para falar da sucessão. Seu pai realmente fez muito bem a sucessão dele, né? O DNA a gente vê intrínseco e que vocês cresçam cada vez mais aí. E a gente sempre encerra com 3 perguntas finais. Nós temos muito material aqui sobre vendas, gente. Assistam com atenção, reassistam e vão anotando os insights para validar aí no seu negócio, na sua vida, porque tudo é o laboratório diário. Nós, como bem o Murilo falou, ó, não vou falar da minha política porque é muito específico para o meu setor, mas faça a sua política de venda, valida no seu maior laboratório. Eu gostaria que vocês respondessem pontualmente, assim, na visão de vocês, com a experiência que vocês têm, qual que é o ponto principal na vida pessoal do empreendedor? Ah, eu acho. Posso começar? Pode falar que essa é difícil. É, Cara, eu acredito que um maior desafio da vida do empreendedor, tanto profissional quanto pessoal, é o equilíbrio, né? Acho que a gente trouxe alguns pontos aqui de cargas de trabalho, de responsabilidades, né? Então, o quanto de responsabilidade você tem na mão, sendo empreendedor e tudo mais. Então, ter esse equilíbrio tanto profissional, com atitudes dentro da empresa, e quanto pessoal, né? Então, a gente está aqui praticamente 12 horas por dia. É claro que a gente sempre vai estar mais na empresa do que na família, mas eu acho que o que eu busco trazer para mim é tempo de qualidade. Então, pô, o tempo que eu tenho é qual? De noite são 2, 3 horinhas. Então, eu chego até a pediatra do meu menino, outro dia chamou atenção. Você não pode chegar aí, pegar fogo com ele, jogar ele pra cima e fazer isso, porque aí ele não vai dormir mesmo, porque ele tava dormindo tarde, né? Aí eu falei, mas como? Eu chego animado, eu saio de casa, ele tá dormindo, eu chego à noite, eu vou jogar ele pra cima, vou fazer, porque é o tempo que eu tenho. Então, se eu chegar ali e não poder aproveitar ele naquele momento, né? Então é difícil. Então aproveitar a família, ter esse equilíbrio, eu acho que é o que a gente busca cada vez mais, né? Então ter mais tempo com a família, entre empresa, poder delegar mais funções dentro da empresa para que sobre um pouco mais tempo com a família e acho que no modo geral o equilíbrio acho que é a palavra que resume aí essa pergunta sua. E para você, Murilo, que é o ponto principal da vida pessoal do empreendedor? Não, eu concordo 100% com o meu irmão, que é equilíbrio, né? Que é muito difícil, a gente que porque a gente vive isso aqui, que é é a minha vida, isso aqui, né? É a nossa vida, né? Então, é o que eu digo sempre, né? Eu falo muito com o colaborador aqui, eu tento levar isso. O dia que você chegar e levantar e falar assim, puta, eu tenho que ir para aquela empresa, não tem sentido mais, porque a gente vive entre nós aqui do que mais entre a nossa família. Mas assim, se eu puder levar 3 coisas pessoal, assim, para um empreendedor, se eu puder dar uma dica lá para o Murilo de 18 anos, eu ia falar que empreendedorismo é disciplina e resiliência e que empreender é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, tem subida, tem descida, tem desafio, mas não para nunca, entendeu? Se você não conseguir correr, caminha, rasteja, mas continue. Sobre venda, o que eu posso dizer que é relacionamento. Então, relacionamento é algo mais valioso, relacionamento é network, conhecer pessoas, é, é, você. Eu gosto muito da palavra doar para receber, né? Então, sempre quando eu vou quebrar um gelo, eu sempre falo, eu trabalho com o quê? Você trabalha com o quê? O cara sempre vai me responder. Se eu perguntar, você trabalha com o quê? Você fala assim, esse cara aí, o que ele quer saber da minha vida e tal? Quando você se abre primeiro, essa pessoa se abre. Então eu levo isso como lema de vida aí, né? Tipo assim, se eu puder hoje, né, meu aniversário e dia do vendedor, né? Hoje é dia do vendedor, tá? Então o que eu gosto de dizer é isso, que eu não tinha jeito de ser outra coisa, a não ser vendedor, que eu nasci no dia do vendedor. É, é, Cara, venda é transformar resultados, é trazer
benefício, trazer algo maior para aquela pessoa que você está levando, entendeu? Eu sei que a venda também a gente tem que trazer margem, tem que trazer resultado, tem que trazer comissão, mas na hora que você leva o resultado daquela venda para aquela pessoa, aquele cliente que você está atendendo, não deixar você em segundo plano, mas construir algo a longo prazo, né? Não ser vendedor de Bíblia, aquele vendedor de uma venda só, mas ser um vendedor de longo prazo. Pode ser que aquela primeira, segunda venda não te traga tanto resultado, mas o tempo, o relacionamento vai te trazer resultado. Ó, dia do vendedor, aniversário do Murilo, ó. E vocês começaram falando, e você está repetindo isso, que vende relacionamento. De tudo que vocês falaram de relacionamento, assim, pontualmente, o que é o principal para relacionamentos na vida do empreendedor? Ponto principal, aquilo que não pode faltar, aquilo que tem que ter nos relacionamentos. O principal. Eu acho que é confiança. Confiança, Confiança. né? Negócio, como o Burelo disse, é de pessoa para pessoa, né? Independente de ser um CNPJ, claro, sempre vai ter um CNPJ atrás ali daquelas duas pessoas que estão negociando, mas é confiança. Então, hoje, é o que a gente busca trazer para o cliente, Confiança. confiança, que ele está comprando de uma empresa, o representante poder estar bem treinado e tudo mais. Então, é o que a gente busca também num parceiro, né? Numa indústria. Então, confiança, aquele cara ali, ele vai cumprir o que ele está prometendo, ele vai ser um bom negócio para mim e tudo mais, porque se não tiver confiança no início de uma relação, né, não, não vai progredir, né? Você ficar sempre com um pé atrás com aquele cliente, com aquele teu vendedor, com aquele teu fornecedor, é uma relação que pode acabar a qualquer momento. E para E sobre a você? confiança, Grazi, eu vou só terminar com uma frase que o meu pai ensinou para nós. Olha lá. Ó, Eita! Preciso conhecer esse pai, gente. Esse Sigmar. Sigmala. O apelido dele é Sigmala? amendoim. Hã? Amendoim. vendedor tem apelido, tem tudo, né? Vocês têm Ó, aí? meu pai ensinou pra gente que nós não somos obrigados a prometer nada para ninguém, mas se prometer tem que cumprir. Então, tem muita base da confiança, né? Então, lógico, a gente tá no negócio, eu não faço mais um negócio sem assinar um contrato e tal, mas eu acho que o olho no olho, o aperto de mão, saber ali, isso é a essência do relacionamento, é confiança. Você sabe que eu me Prometer só aquilo que você pode cumprir. Mas você sabe que eu me lembrei de você contando uma história na pandemia. Um dia que estava um caos e aí precisava de uma contratação. Você falou, não achava a moça da contratação, a RH, não sei, falou, olha, essa pessoa tem passagem pela polícia. Ele falou, não importa, coloca aí que nós precisamos resolver o problema, depois nós vamos ver o que vamos fazer. Isso também é confiança, né? Eu preciso naquilo, eu vou resolver. Você lembra disso, Muri? Um dia você contou Sim, assim, contrata, depois a gente vê o que a gente faz, mas vou confiar nesse processo. sim, é fato. Tem hora que eu me frustro, né? Mas tudo bem, né? Mas eu preciso ser uma Não, loucura necessária. É importante é que vamos exato. fazer. Tem que fazer, né? Assim, como o empreendedor é o seguinte, a minha vida é solucionar problemas. E pode trazer que nós vamos resolver e vamos dar um jeito, nem que eu tiver que fazer, eu vou ligar para algum amigo. O bom de você ser uma pessoa confiável é que, tipo assim, na hora que o calo aperta, também dá para pegar o celular e ligar assim, ô, preciso da tua ajuda, cara. Resolve isso. Ajuda eu aqui nisso e tal. Então, você tá aberto a ajudar as pessoas te traz a segurança que na hora que você precisar de ajuda, você vai ser ajudado também, entendeu? Não Então, tem impossível, né? A gente manda buscar. E o que é o ponto exato. fundamental para o negócio? Aquilo que não pode faltar. Venda. Venda, e na tua Vendo? visão? Eu acho que relacionado, claro, à venda, a gente comentou aqui, hoje e sempre foco no cliente, né? Então, como se você quer vender, você tem que conhecer o seu cliente, né? Então, a gente busca aqui tentar trazer uma análise com os representantes de cliente a cliente, né? Então, a gente tem uma metodologia aqui que eu peguei da Disney, que é guestologia, né? Que seria convidado em inglês, né? Aportuguesado, que é realmente o que aquele cliente gosta, o que ele gosta de fazer, quais são as emoções. Então, se você tiver, é muito difícil colocar isso em prática, mas se você tiver essa guestologia, uma cartilha individual de cada cliente, né?
Eu acho que esse é o ponto. Como aquele cliente gosta de ser tratado, como ele gosta de comprar. Ele gosta de comprar online, ele gosta de comprar presencial, ele gosta de comprar pelo telefone. Então, trate ele como ele gosta de ser tratado. Então, foque no cliente, porque uma empresa, o que é uma empresa, né? Venda e cliente, né? Se não tiver cliente, o que vale uma empresa, né? Vale os clientes que ela tem, né? Acho que Exatamente. Olha, vocês foram um presente no dia do vendedor, então, no dia do Murilo. E Murilo, que você continua realmente. Você é uma pessoa que veio assim com uma missão mais do que venda, uma venda humanitária mesmo. Você vai conduzir as pessoas com muita sabedoria e uma sabedoria prática. A gente sente isso no teu DNA, você é muito rápido, você vai fazer, ele vai... E nessa sua rapidez você consegue trazer equilíbrio e harmonia. Realmente você é aquela pessoa que veio com essa missão de viver como ponte. Aí o seu propósito realmente é trazer essa luz, mas assim, com sabedoria, rapidez e verdade, a gente está no DNA. Então, parabéns, que juntos agora Obrigado. vocês aí abram esse ciclo novo do seu ano novo com muita venda, 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 relacionamento e amor e sabedoria prática. Muito Prático. obrigada, viu? Nós não estudamos nas melhores escolas de ensinamento, mas tivemos as melhores escolas da vida. Nós somos de fala simples, objetiva, mas que arregaça a manga. Vamos para cima, que o plano B é fazer o A dar certo e bora. É isso. 10% inspiração e 90% transpiração, né? Como dizia o É nosso arregaçar a manga mesmo. Cenoura As pessoas... Bravanel. A gente não tem, a gente não para, né? A gente vive isso. Vamos tirar uma foto para a capa da live, Vamos. sorriu. Só faltou estar de verde hoje, né, gente? Olha, um incrível dia de aniversário, muitas Obrigado, comemorações muito obrigado. e que esse ciclo aí seja incrível. Essa live vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no Graus Cavenaghi Spiritcast, um resumo no nosso blog, inspiração.com. E sábado tem Fechando a Semana. E quarta-feira que vem, no Papo de Empreendedor, nós vamos também ter aqui uma Rio Pretense, a Thaisa Lemos, que vai falar que empreender requer coragem, dos APAs. Vai estar aqui com a gente na quarta-feira. Não. Ó, nós estamos na Tomei live um café lá hoje, 7 horas da manhã, nos Zapas. Nossa, a Thaisa tem uma baguete que eu compro sempre aí no Rio, que é a melhor da vida. Eu adoro, assim. A gente tem histórias lindas. A live de vocês foi de número 98. Foi uma grande aula de MBA. Ó, nós temos um livro escrito nessa live. Se a gente for pegar aqui, ó, e destrinchando, tem, assim, regras do sucesso da venda. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, meninos. Graças, Incrível. obrigado, viu? Para Obrigado você pelo também, convite. obrigado pelo convite e a oportunidade. Ficamos Seguimos juntos. felizes. Manda um beijão para o pai e para a mãe aí. Deus parabéns, porque olha, eles fizeram 2 sucessores realmente que vieram cumprir o propósito, tanto da Polibem como o propósito único de serem vocês, viu, gente? Beijão. Beijo, Grazi. Obrigado. Obrigado, viu? Um Obrigadão. abraço, tchau.